Começando mais um vídeo aqui do Gestão Cripto Radar Bitcoin, hoje dia 12/10, 9h10 da noite. Eu acabei de chegar da igreja, já estou vindo aqui para gravar esse vídeo. Na verdade, já era até para mim ter falado sobre esse assunto, gravado esse vídeo nos outros dias, mas devido à correria aqui do dia a dia, acabou que a gente só conseguiu estar fazendo esse vídeo agora. E o que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo é sobre o crash do mercado na sexta-feira. O preço do Bitcoin ele caiu extremamente no dia 10, na última sexta-feira, motivado por notícias, notícias no mercado americano. O presidente dos Estados Unidos ali, novamente impondo aquela guerra tarifária contra a China, fez uma declaração de uma tarifa bem elevada contra a China. Um mercado já bastante esticado dos últimos dias fez com que tivesse uma grande correção. Nós vimos o preço do Bitcoin nesse dia caindo de 122 mil dólares para que aproximadamente 102 mil dólares. Foi uma queda aqui de aproximadamente quase 17% em apenas um dia. E isso trouxe um grande prejuízo. Foi um dia aí de uma das maiores liquidações no mercado de criptomoeda nos últimos tempos. Nós tivemos aí cerca de 19 bilhões de liquidações nesse dia. Algumas altcoins, eu vou estar mostrando aqui depois, tiveram quedas absurdas. E diante de tudo isso, fica aí um grande aprendizado, tá? O mercado ele é extremamente volátil, muitas vezes, como nós vimos, influenciado por notícia. Então fica aí a questão sempre de ter um bom gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, um stop loss bem definido, pode aí nos trazer uma certa segurança nesse tipo de cenário. Eu, particularmente, nessa situação, eu estava dolarizado, tá? Aqui eu estou acompanhando esse gráfico do Bitcoin. Quando nós batemos aqui o novo topo histórico no dia 6 de outubro, nós fizemos a marca aqui de aproximadamente 126 mil dólares. Eu até tinha traçado essa linha azul aqui. Eu tinha fechado as minhas operações, estava dolarizado, esperando, melhor dizendo, uma correção no mercado. Eu estava aqui acompanhando uma cunha, uma cunha megafone no tempo gráfico semanal. Veja que essa cunha ela vem aqui caminhando desde aqui de 2024, que ela começou a se formar, ó, fazendo topo, fundo, então é uma cunha validada. E quando nós vimos que o mercado ele já estava bem esticado aqui, ó, eu tinha olhado aqui o nível do 4 horas, ele já estava aqui, ó, quando o Bitcoin fez o novo topo na casa dos 126 mil dólares, nós tínhamos um RSI do 4 horas em 84, ou seja, estava extremamente sobrecomprado. Foi onde eu resolvi fechar minhas posições e estava aguardando por uma correção que talvez seria aqui numa hora em sobrevenda ou até mesmo no 4 horas em sobrevenda, esperando até mesmo por uma correção no mensal. O fato é que o que aconteceu no dia 10, na verdade ninguém esperava ou previa uma situação dessa, numa correção tão grande, apesar de ter sido curta, mas ela acabou liquidando muita gente. Quem estava operando alavancado, por exemplo, o Bitcoin teve uma correção de 17%. Alguém que estava operando alavancado aí a 5%, 6% daí para cima foi liquidado. Se não tivesse um stop loss bem colocado aí, foi liquidado provavelmente. Veja que se nós colocarmos aqui no gráfico de 1 hora, essa correção ela começou às 11 horas da manhã e ela teve o seu flush, o seu auge, às 6 horas da tarde. Aí depois ela rapidamente deu aqui um repique, dando oportunidade para quem conseguiu pegar aqui esse flush e fazendo aqui também bons trades. O que fica em toda essa situação? Sempre quando nós falamos em operar no mercado de cripto, praticamente todo mundo que opera, seja lá no seu começo, enfim, já deve ter passado por uma situação de uma perda grande ou até mesmo de uma liquidação.
E isso vale como um aprendizado. Eu sei que é uma situação difícil, eu sei que muitas vezes isso desanima, desmotiva, mas vale como um aprendizado, porque antes de nós queremos operar no mercado, antes de entender como se monta uma operação, as oportunidades de long, de short, na minha opinião, e que eu sempre deixo muito evidente nos vídeos quando eu faço, principalmente de cunho educacional, que é os vídeos que a gente propõe aqui no canal, é nós falarmos sempre sobre gerenciamento de risco, tá? E sobre você ter um stop loss bem ajustado. Ah, mas o mercado está em alta, a tendência de alta, tudo bem, o mercado continua em tendência de alta, ele não perdeu a tendência. Veja que geralmente esse tipo de correção geralmente ocorre quando é motivado por notícia, como foi o caso de sexta-feira, ocorre uma recuperação em V. À medida que o preço cai, a gente observa que o preço ele cai e depois ele já sobe novamente. Então a gente chama isso de recuperação em V. Mas o que acontece aqui? Acontece que nessa movimentação, dependendo o quanto que o mercado vai cair, ele pode liquidar muita gente. Então, se você tem um stop loss bem ajustado, você está com o seu gerenciamento de risco em dia, você está consciente, por mais que esteja tudo ao teu favor, você sempre tem que pensar que o mercado é volátil e que qualquer notícia que pode impactar aí a economia, o mercado financeiro, vai trazer oscilação, né? Vai trazer volatilidade, principalmente para o mercado cripto. Então, você ter um gerenciamento de risco é de extrema importância. Se a gente olhar aqui para algumas altcoins, se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu aqui na moeda Atom, veja que absurdo. Atom, nesse dia, na sexta-feira, no dia 10, o preço de Atom estava aqui, nós começamos o dia ela a 4 dólares e 17 centavos. No meio dessa queda do Bitcoin, Atom caiu, é uma coisa absurda, ó, para praticamente aqui 1 centavo de dólar. De 4 dólares e 17 centavos, a moeda Atom caiu para 1 centavo de dólar. Ela teve uma desvalorização aqui, ó, de 99%. É um absurdo, quer dizer, se a pessoa aqui ela tivesse alavancado a 2, ela teria sido liquidada, porque foi uma queda absurda. Só que quem conseguiu visualizar isso aqui e pegou esse trade depois no sentido contrário, quando o flush ocorreu, veja que aqui da base dessa correção de Atom, vamos colocar aqui a 2 centavos, até o preço atual agora, ó, que está aqui em 3,50, houve uma valorização de 14.875%. Ou seja, quem entrou, por exemplo, com $1.000 aqui, tem hoje quase 15 mil dólares. Foi uma valorização de 15 vezes sem alavancagem, tá? Se tiver alavancado, foi mais ainda. São situações difíceis, é um flush muito rápido, é difícil você estar na frente do computador na hora que acontece uma movimentação dessa, sim, mas com certeza alguém conseguiu pegar alguma coisa aqui. Então o que eu quero dizer para vocês? Para o mais importante, tenham sempre consciência, gerenciamento de risco, stop loss bem ajustado vai ser o fator predominante para que você sobreviva dentro do mercado cripto, tá? Imagina que você coloque em risco aqui 20% do seu capital no seu gerenciamento de risco. Numa movimentação dessa, você tem 80% do capital para tocar a vida e recuperar. Agora, se você tiver alavancado sem um gerenciamento de risco, a probabilidade de uma liquidação é muito grande, tá? E essas coisas não são comuns, tá? Isso é uma coisa que não é comum acontecer no mercado. Nós temos poucas movimentações como essa, mas estamos sujeitos. Então, você estando consciente de uma análise, como eu falei, eu esperava uma correção para o mercado? Particularmente, sim, eu estava esperando uma correção. Tanto que eu falei, as minhas posições foram encerradas aqui nessa linha azul, no topo do Bitcoin. Eu estava esperando aqui pelo 1 hora em sobrevenda, nós tivemos 1 hora em sobrevenda sem repique, eu imaginei que a correção ela fosse agora no mensal, que nós buscaríamos um 4 horas em sobrevenda. Jamais imaginei nesse crash que aconteceu, não pensava sobre isso, mas esperava uma correção maior.
Então, é sempre importante você ter uma visão macro do mercado, tá? Veja que a gente está analisando aqui um tempo gráfico semanal. Então, o tempo gráfico semanal, ele sobressai aos tempos gráficos menores. Então, a gente, apesar do mercado continuar numa tendência de alta, como a gente observa, a gente vê que agora ele está segurando aqui na EMA 12 do semanal, né? Então ele continua aqui numa tendência de alta, no diário também, mas a gente está sujeito a essas movimentações. Então, de tudo isso que aconteceu, vale a lição. Gerenciamento de risco, stop loss bem definido, vai ser o fator predominante para que vocês sobrevivam no mercado. Temos vídeos sobre esses assuntos no canal. Busca aqui stop loss, gerenciamento de risco, até quantas operações você pode errar e ainda assim continuar no lucro. Dá uma olhada nesses vídeos, que é uma das partes mais importantes para a gente aprender dentro do mercado e ter um controle sobre o nosso psicológico, porque muitas vezes a ganância quer falar mais alto e a gente acaba se expondo de uma maneira indevida, onde essas movimentações acabam surpreendendo e muitas vezes quebrando a banca de muita gente, tá ok? Bom, fica aqui esse vídeo um tanto quanto didático, né? Espero que vocês estejam bem no mercado e que continue aí aproveitando as boas oportunidades que teremos ainda pela frente. Grande abraço a todos e até mais.